A fé move o coração de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para os pobres, humildes, enfermos, os doentes de coração, porque Ele é a paz. A maior luta que o homem trava na vida é a luta contra o próprio eu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aquele bandido na cruz, no último instante de vida, no último sopro de vida, ele reconheceu a condição que ele estava e foi julgado pelos seus atos na terra. Mas lá na cruz ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus e pôde conversar com aquele que é o autor da vida e autor da fé, Jesus Cristo de Nazaré. Um blasfemava do nome de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, tira-nos da cruz e sai dela também, e salva-nos. E o outro dizia: tu não temes a Deus, tu não temes esse homem que é justo? Nós estamos aqui crucificados porque nós merecemos, mas esse homem é um justo, é um santo. E ele se dirige a palavra para Jesus dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus Cristo diz para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. Jesus ama o pecador. Jesus ama aquele que se arrepende dos seus pecados. E a porta da graça e da salvação é aberta quando há arrependimento. O homem anda nesta terra por muitos caminhos, e muitos dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mas somente um caminho pode levar à salvação e à vida eterna, que é o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Jesus é aquele que espalhou a boa semente na terra. Umas caíram no meio do caminho, outras caíram no meio dos espinhos e outra caiu no meio das pedras. Mas teve uma semente que caiu em terra boa e ela frutificou e deu seus frutos. Essa é a obra que Jesus Cristo faz na vida daquele que crê. Há uma saída e nós louvamos aqui: tenha fé, nem tudo está perdido. Ele é o que é o socorro do ferido. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso lado e não vemos saída. E buscamos um socorro aqui na terra. Mas o salmista sabia bem de onde vinha o socorro. No Salmo 121 está escrito: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lá no Salmo 60, versículo 11 diz: dá-nos auxílio na angústia, Senhor, porque voa o socorro do homem. É nessa hora que Jesus se apresenta, estendendo a mão e dando a oportunidade de salvação para o homem perdido e pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz em João capítulo 13, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma realidade que todos nós vamos abraçar. Uma hora, a morte bate na nossa porta e é necessário o homem ter convicção para onde vai a sua alma na eternidade. Com Jesus Cristo,
aquele que salvou o bandido na cruz, ou vai para a condenação eterna, no lugar onde que ele mesmo anunciou, lugar de dor, sofrimento, tormento, ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E Jesus Cristo faz o maior convite para o homem na face da terra, o convite da salvação. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome é dado entre os homens no qual ele possa ser salvo. Não existe, não tem outra saída a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Esta é a oportunidade que Deus entrega, aleluia, para o homem se chegar a Deus, se humilhar perante a sua face e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, e o Salvador do mundo. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Já pensou? Quando chega a hora de nós enfrentarmos o último inimigo da nossa vida, que é a morte. E lá, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Mas Jesus é aquele que venceu a morte. A sepultura não pôde reter, aleluia, aquele que é a ressurreição e a vida. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu, primeiramente para Maria Madalena, e todos duvidaram, porque ela, no passado, era uma mulher de má fama. Mas ela, quando teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. E Jesus disse: o reino de Deus não se manifesta com aparência exterior, mas está dentro de vós. Quando ela foi anunciar a ressurreição de Cristo, os discípulos duvidaram e disseram: por que apareceu a ti e não a nós? Aleluia. Mas quando os discípulos estavam reunidos, Jesus entra de uma maneira sobrenatural, não pela porta, mas pela parede. E Tomé duvidou da ressurreição de Cristo e disse: se eu não vir ele aqui e colocar o meu dedo na ferida da sua mão, no buraco da sua mão onde entrou os cravos, e não colocar minha mão no seu peito, eu não vou acreditar. E quando Jesus aparece para os 11 discípulos, ele disse: paz seja convosco. E Tomé estava ali, e Jesus se dirige para ele dizendo: vem cá, Tomé, põe a mão no buraco da minha mão e coloca a tua mão no meu peito. E ele reconheceu que Jesus ressuscitou. Nós cremos em Jesus Cristo e a nossa fé é muito maior do que aqueles que andaram com Jesus Cristo, porque nós cremos naquilo que não vemos. Isso é fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que nós acreditamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se vê, que não se vê. Isso é fé no Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas para a glória do seu nome. Mas o amor de Deus é imensurável, é inexplicável, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Não tem como medir o amor de Deus para a humanidade. Ele possuía a única coisa mais preciosa para Ele, assim como nós possuímos, o nosso Filho. Quem de nós daria o nosso Filho em sacrifício para resgatar alguém do erro de pecado e da condenação eterna? É um Deus tão amoroso e tão grandioso
que ele não negou seu próprio filho. E ele veio nesta terra, foi crucificado na cruz do Calvário. E Deus recebeu esse sacrifício para reconciliar a humanidade com o Pai. Porque havia um muro de separação entre Deus e o homem que se chama pecado. Pecado é transgressão à palavra de Deus, à lei de Deus. Isso faz separação entre Deus e os homens. Adão e Eva, quando desfrutavam de tudo que Deus criou no paraíso, Deus deixou dito para eles: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis o fruto, porque o dia que comerdes, abrirão os vossos olhos. E o enganador, a serpente, usou a própria palavra para distorcer e fazer com que a mulher caísse em pecado, e ela comeu do fruto e deu a Adão, e abriram-se os olhos e eles viram que estavam nus. O pecado nos faz reconhecer que nós estamos nus diante do Senhor, mas através de Jesus Cristo, através do seu sangue, nós somos purificados de todo pecado. Esta é a obra que Deus faz no coração do homem. E ele diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. Muitas das vezes, nós andamos por um caminho não bom, um caminho que machuca o coração, a nossa alma, e ela não tem descanso. Mas Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. De mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. O descanso para a alma do homem é o consolo de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, o Consolador. Bendito Jesus, Um aleluia. dos discípulos disse: Senhor, mostra-nos o caminho que leva ao Pai. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para o homem ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro real, que pode mudar o seu caráter, a sua situação, a sua vida, é através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Em São João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados. Somente Jesus Cristo pode dar a alegria da salvação. Somente Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Que foi Ele que foi recebido e aceito como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Abraão, pai da fé, ele foi provado na fé e foi chamado amigo de Deus. Mas Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Que coisa dura quando Deus pede algo que é um sacrifício para nós fazermos. E nesses dias Deus pede somente que o homem obedeça a sua palavra. Já pensou se Deus pede teu filho? Pede algo que você ama muito? E Abraão foi provado nessa situação. Deus disse: dá-me teu filho, o único teu filho, em sacrifício. Tu vai lá no Monte Moriá, caminhada de 2 dias, e lá tu levanta o altar e entrega Isaque em sacrifício. Deus queria provar o que havia no coração de Abraão. Se realmente Abraão amava a Deus
e seria capaz de obedecê-lo numa prova de fogo. E ele pega o jumento, a lenha, o cutelo e os seus servos para ir no Monte Moriá sacrificar. E quando chega lá, ele começa a levantar o altar, coloca a lenha e o filho pergunta para Abraão: a lenha está aqui. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, que cria no Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder no céu e na terra, ele disse: o Senhor proverá. Que tamanha fé é saber que você vai entregar o que tu ama no altar de Deus. Hoje tem muita gente pedindo que você tem que sacrificar a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, sacrificar tudo no altar de Deus. E Deus não precisa do dinheiro, da casa e do teu dinheiro. Deus precisa que o homem obedeça a sua palavra. Esse é o sacrifício aceito por Deus. E o sacrifício para Deus perfeito é o louvor que sai dos lábios, que glorifica o nome dele e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas tem o falso evangelho, no qual as pessoas estão mentindo e enganando por interesse. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Jesus Cristo deixou na terra e anunciou é: de graça recebeste e de graça dai. Por isso, Deus tem uma balança justa, um peso e uma medida. E no tribunal de Cristo, todos vão ter que passar nesse grande tribunal. Muitas vezes os homens, pelos seus delitos, seus atos, vão para os tribunais dos homens e tem que sentar na cadeira do réu e ficar calado e ouvir a sentença: absolvido ou condenado. Lá no céu de glória, no trono branco, todos, independente de raça, credo, língua, posição, cor, vão ter que passar diante daquele que é o juiz dos juízes e vai ter que responder por tudo quanto fez nesta terra através do seu corpo, de bom ou de mal. E ele vai escutar da sua boca: você está salvo ou você estará condenado.